Olá, concursando do Brasil inteiro, vocês estão todos bem? Sejam todos bem-vindos ao Clube dos 100, nessa edição na qual responderemos e comentaremos 100 questões a respeito do tema verbos. Está na Bíblia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui para falar sobre aquele verbo que nos preocupa muito para o concurso público, que são todas as concordâncias verbais, regências verbais, as questões de tempos e modos verbais, as locuções verbais, tudo que tem a ver com o verbo, tudo que seja relacionado ao verbo, certo? Na prova que você vai realizar, que você vai fazer no seu concurso público, claro, com a intenção máxima de tirar uma nota superior à de seus concorrentes. Então, eu sugiro a todos que resolvam as 100 questões, acertando, errando, com calma, tirem seu tempo, ou pelo menos faça aí de 20 em 20 questões, faça 20 por semana aí, e depois assista aos comentários. Em cada bloco eu vou corrigir, comentar ali alguma coisa entre 10, 12 até 20, 25 questões, conforme também algumas questões levam mais tempo para comentar, outras são mais rápidas, certo? Então, você resolve essas questões, vem para a aula, você ouve os comentários, veja qual você acertou, qual você errou, por que acertou, por que errou, etc. e tal. E tudo isso serve como uma revisão, claro, no seu cérebro, na sua cabeça, na sua memória, fazendo com que aqueles assuntos que você não dominava, você comece a dominar, e aqueles assuntos que você já sabia, você consiga reforçá-los, e é este o caminho para quem quer ser aprovado em concurso público. Sejam todos bem-vindos, então. Estamos aqui no Focus Concursos, Língua Portuguesa, professor Douglas, sempre convidando vocês a seguirem também as redes sociais do Focus Concursos no YouTube, no Instagram, Facebook, Spotify, Twitter e LinkedIn. O professor Douglas está no Instagram, temos um perfil lá acessível a todos, PF Douglas W, também com dicas inéditas para todo mundo. E no Facebook, o professor Douglas tem sua página lá, Senta Pua Concursando. Conheçam e vejam lá um material também dedicado ao concursando, a quem vai fazer concurso público. Beleza? E vamos então começar com o tema dos verbos. Tema importantíssimo e para algumas pessoas bastante difícil, Também é um tema sobre o qual eu posso fazer uma pergunta muito bobinha, muito básica, e sobre o mesmo tema eu posso fazer uma pergunta de extrema complexidade, tá? Temos de todas aqui, de todos os tipos. São 100 questões. Bora lá. Na locução verbal da oração, o número deve crescer ainda mais nos próximos anos. O verbo auxiliar está empregado no... Em primeiro lugar, você tem que saber qual que é a locução verbal. Essa aqui, deve crescer, ok? O verbo auxiliar qual que é? Sempre o primeiro é o auxiliar, o segundo é o principal, certo? O último verbo é o principal, que estará numa das formas nominais do verbo, o infinitivo, o particípio ou o gerúndio, e o primeiro é o verbo auxiliar, que estará conjugado em algum tempo e modo, O número deve crescer, deve. Ele está no presente do indicativo. Não é subjuntivo, não é infinitivo, não é futuro e não é imperativo. Ele deve crescer, é uma afirmação sobre o instante presente. Vamos à próxima. Os dados da ABEVD corroboram com essa ideia e revelam que das pessoas que trabalhavam com vendas diretas em 2017, 56% eram mulheres, 44% homens, 62% casados. O verbo destacado é sinônimo de todos os termos abaixo, exceto qual? O verbo corroborar, Corroborar, certo? Ele é sinônimo de quê? Corroborar, nesse contexto. É a mesma coisa, eles corroboram, Esse com aqui é um erro de regência do verbo corroborar, porque ele é um VTD, certo? Mas o texto original estava com esse erro, A banca não costuma corrigir os erros dos autores dos textos, certo? Então, corroborar uma ideia é você consolidar essa ideia, é você fortalecer essa ideia, é você consubstanciar essa ideia, é você vigorizar essa ideia, dar vigor a ela, mas não é esmorecer, beleza, pessoal? Esmorecer é um antônimo de corroborar. Corroborar algo é você fortalecer, você, investir naquilo, e ao contrário de esmorecer. Então, veja que uma questão que envolve o tema de verbos pode envolver também a semântica, o significado do verbo. Que mais? Ele achava que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu autodesenvolvimento para que pudessem aproveitar ao máximo sua posição. A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir e me diga
né? Quais estão corretas? 1. A ocorrência de duas formas verbais na voz passiva. Será? Ele achava que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas para que pudessem aproveitar ao máximo sua posição. Não tem nenhum verbo na voz passiva. 2. Existem duas locuções verbais. Ele achava que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu autodesenvolvimento para que pudessem aproveitar ao máximo sua posição. Você entendeu a pegadinha? Não existem duas, existem 3 locuções verbais no período, ok? E a número 3, a ocorrência de um que, pronome relativo, e um que, conjunção subordinativa. Vamos classificar os ques. Ele achava que, né? Achava isso, conjunção integrante, né? Para que. Aqui não, aqui é uma locução, né? Uma locução conjuntiva subordinada, certo? É uma conjunção subordinativa, certo? Tá certo, só que os dois são conjunções. Aqui faz parte de uma conjunção e aqui faz parte, é uma conjunção. Então, nenhum deles ele é pronome relativo. Tá errada também a número 3. Todas estão erradas. Se nenhuma afirmativa estiver correta, marque a letra E. Alguém vai falar, ué, professor, mas se existem 3 locuções verbais, quer dizer que existem 2. Não é errado afirmar que existem 2. Aliás, existem até mais do que 2. Né? Ali não está dizendo que existem somente 2, certo? Tudo bem, meu querido, mas se você considerar que apenas a segunda está correta, aqui eu lhe pergunto, não temos essa opção nas alternativas. Legal? Então nem tem como ter ambiguidade, certo? Eu posso afirmar que está errado isso aqui porque existem 3. Aqui diz que existem 2 e, na verdade, existem 3, então nenhuma está correta. Interessante, né? O universo dos concursos públicos. Você tem que ter a mente muito aberta, o coração, né, muito calmo, muito tranquilo, porque eles aprontam dessas. E nós estamos aqui para estudar, né? Esse tipo de questão. Tem mais, olha só, olha aqui os quadrinhos. Interessante. Quem é você? Seu projeto também não possui esquinas. Interessante, né? Já que a Terra, né, ela tem a sua forma aí, né, quase ovalada, digamos assim, né, geóica. Então, o que acontece? Ela não tem esquinas, não é quadrada, né? A Terra não é plana, né? Caso alguém pense aí que assiste essa aula, né? A Terra não é plana nem quadrada, ela é geóide, né? Então, olha só, pessoal, quem será que é essa aqui? Eu já sei. Quem que fez um projeto sem esquinas? Brasília, né? Quem projetou Brasília? Oscar Niemeyer, que faleceu. Então ele falece, vai para o céu e, claro, um gênio da arquitetura já começa a estudar a arquitetura divina, a construção do planeta Terra. Gostei. Bem bolada a tirinha. Na oração, seu projeto também não possui esquinas. A forma verbal é o verbo possuir, né? Então, a forma verbal é o verbo possuir. Quem possui alguma coisa. Quem possui, quem não possui, possui alguma coisa. Então, é um VTD. É transitiva direta. Fácil. Me dê mais. Há emprego de voz passiva e adequada articulação entre tempos e modos verbais em qual dessas frases? Que tem que ter voz passiva e tem que estar correta a relação de tempos e modos. Vamos ver. Não lhe havendo estendido os deuses outra pena, o autor teria de amargar a condição de pedagogo. Então, nós não temos aqui voz passiva. Tá? Não, faltou a voz passiva aqui. Letra B. Se quisesse se valer de sua condição de professor, o escritor poderá ter aproveitado seu convívio com os jovens. Não temos voz passiva. Voz passiva, cadê? Voz passiva, cadê? Letra C. Caso fosse dada ao professor a oportunidade, foi dada, voz passiva, da criação literária, proveitoso material é que não lhe faltaria. Né? Então, caso fosse, olha o tempo verbal hipotético, não lhe faltaria, futuro hipotético. A letra C está correta, a correlação dos tempos está correta e temos um verbo na voz passiva. E a letra D. Uma vez que lhe coubesse aproveitar melhor a companhia dos jovens, o autor terá sabido convertê-la em ficção. Não temos aqui a voz passiva. E a letra E, voz passiva, cadê? E a letra E, havendo desprezado o ódio dos deuses, ao professor coubera redimir-se, né, de algum modo no exercício desse ofício. Também falta aqui a voz passiva. Legal? Próxima.
Então essa letra é que foi fácil, porque só uma tinha voz passiva. Para integrar adequadamente a frase dada, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma. Vamos ver, tá? O verbo poder. Ele deverá estar numa forma plural na seguinte frase. Bem podem... Então vamos colocar no plural. Podem caber ao professor o exercício dos dotes de um talentoso escritor. Veja que quem é que pode? O verbo caber. É o caber que pode. O verbo indica que é um sujeito oracional. Quando eu tenho sujeito oracional, verbo no singular. Então o certo seria bem pode caber ao professor o exercício dos dotes. Então essa aqui está errada. Letra B. Eu poderia flexionar o verbo numa forma plural na frase não chegam, né? Não chegam aos seus ouvidos de professor qualquer recriminação por parte dos jovens alunos. Ó, qualquer, é singular. Então não posso colocar no plural, é não chega. Não chega aos seus ouvidos de professor qualquer recriminação por parte dos jovens alunos. Letra C. Eu tenho que colocar numa forma do singular nessa frase aqui, ó. De todos os castigos que lhe ocorre, singular, já vi que está errado. Nenhum poderia ser o da carreira de pedagogo. De todos os castigos que lhe ocorrem, são os castigos que ocorrem, né, à sua cabeça, certo? Que passam na sua cabeça. Portanto, eu não poderia colocar no singular. Letra D. Posso colocar no singular essa aqui, ó. Dos talentos que lhe cabe desenvolver, singular. O de professor foi o mais bem sucedido, né? Então, olha só. Quem é o sujeito? O que é que cabe a ele? Desenvolver seus talentos. Desenvolver é um verbo. Se é um verbo, é um sujeito oracional. Se é um sujeito oracional, verbo no singular. Então a letra D está correta. Dos talentos que lhe cabe desenvolver, o de professor foi o mais bem sucedido. E a letra E? Forma do singular ou do plural, indiferentemente na frase. O fato, o verbo haver só pode estar aqui no singular. Não pode colocar haverem, né? O fato de haver tantas profissões permite boas escolhas. Eu não poderia colocar no plural haverem, o verbo haver é impessoal nesse tipo de frase. Próxima. Dentre as frases abaixo, apenas uma admite a passagem da voz ativa para a voz passiva, né? Então é muito simples, né? Sabendo sobre verbos, né? Somente, escreva isso em algum lugar aí. Somente VTD e VTDI podem passar para a voz passiva, certo? Uma informação importante para vocês aí. Somente VTD e VTDI que podem ter uma forma na voz passiva, porque eles possuem um objeto direto. O objeto direto vai virar sujeito. Então, qualquer verbo que não possua um objeto direto, ele não pode ir para a voz passiva. Portanto, verbo de ligação não vai para a voz passiva. Verbo intransitivo não vai para a voz passiva. Verbo transitivo indireto não vai para a voz passiva. Somente o VTD, o verbo transitivo direto, e o verbo bitransitivo, porque esse também tem objeto direto. Ou seja, qualquer verbo que possua um objeto direto, o qual vai virar sujeito, né? Aí você pode jogá-lo para a voz passiva. Então, vamos analisar os verbos aqui. Olha só. Letra A. José conseguiu uma bolsa em uma escola particular. Quem consegue? Consegue alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Eu poderia escrever a frase, uma bolsa foi conseguida por José. Encontramos na letra A a resposta. E na letra B, no Brasil, são alunos como José que querem ser professores, certo? Aqui o verbo principal é o verbo ser, que é um verbo de ligação, né? Aqui também, são, verbo de ligação. Eles não podem formar voz passiva. E letra C, os dados mostram que a profissão é. Certo, pessoal? Aqui nós temos uma oração, né? Que a profissão é. Quem mostra, mostra alguma coisa. Verbo transitivo direto, mas como o sujeito é oracional, eu não poderia passar para a voz passiva. E a letra D, o percentual cai para. Quem cai, cai. Verbo intransitivo. Não pode ter voz passiva. Né? Quero ser esse professor. Aqui é o verbo ser, que é o verbo principal, é um verbo de ligação. Também não pode ir para a voz passiva. Legal? Olha aqui o Níquel-náusea, né, do Fernando Gonçalves. Veja bem. Só existe uma praga pior que nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de grilos falantes. Escove os dentes, não minta, respeite os mais velhos, seja cortês, reze antes de comer. Assinale a alternativa que indique corretamente a sequência de ações ordenada pelos grilos.
quando passada para a forma de tratamento vós. Então, quando eu falo aqui escove, o sujeito é você. Escove você. Não minta você. Respeite você. Seja você. Reze você. Agora temos que transformar isso no vós. Como é que fica o imperativo para o vós? Letra A. Escovei os dentes. Está errado. Escovai os dentes. Está certo. Não mintais. Certo. Respeitai os mais velhos. Certo. Sede cortês. Certo. Rezai antes de comer. Certo. É a letra B. Beleza? Aqui está errado esse aqui. Aqui está errado mintas. Aqui está errado o escoveis e o mentis. Aqui também escovais com S. Né? Vários erros nas outras. A B é que mostra todas as formas corretinhas. Né? Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, estude a formação do imperativo dos verbos. Olha aqui. Qualquer atividade física em que haja gasto de energia e aumento do metabolismo, seja ela ocupacional, subir escadas, carregar um pacote, fazer compras, lavar o carro, varrer a casa, seja formal, pedalar, nadar, dançar, caminhar, correr, é levada em conta para o cômputo do gasto calórico diário do indivíduo. É isso aí, vamos malhar, vamos queimar as calorias. É isso aí, vamos malhar. É bom, né? Quem quer ficar acumulando caloria desnecessária, né? Vem pra cá. É levada em conta para o cômputo do gasto calórico, aparece locução verbal na voz passiva, o que se caracteriza na construção do trecho pela presença do verbo ser junto de uma forma de particípio. Ó, a voz passiva é formada através do verbo ser, seguido de particípio, ado, aado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, ou ainda ada, aada, cada uma na sua quadrada. Não deu muito certo, mas tudo bem. É, particípio, ado, ada, ados, adas. Está certo, senhor CESP Sebrasp? Quero mais questões? Olha aqui. 10 motivos para praticar atividade física. 1. Gera melhor disposição física para as atividades do dia a dia. 2. Funciona mais que dieta quando o assunto é perda de peso, porque a atividade física promove a aceleração do metabolismo. 3. Regula o sono, pois a prática de exercícios libera endorfina, que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse. 4. Inibe os resfriados, pois a prática de atividade física fortalece o sistema imunológico. 5. Diminui os riscos do câncer de mama, pois os exercícios diminuem os níveis de estrogênio, hormônio intimamente ligado ao câncer de mama. 6. Combate a osteoporose, doença dos ossos, pois fortalece a massa óssea devido ao impacto promovido pelos exercícios no corpo. 7. Reduz o colesterol ruim LDL. 8. Previne o diabetes, pois contribui para regular a produção de insulina. 9. Controla a hipertensão, pois libera substâncias que causam a dilatação e o fortalecimento dos vasos sanguíneos. 10. Aumenta a libido e a performance sexual, pois melhora a autoestima e o condicionamento físico. Bora malhar, galera. Bora malhar, galera. Bora malhar, galera. Bora malhar, galera. É isso aí? Então, vem pra cá. Focos concursos e vocês. Olha só. As formas verbais que iniciam a redação dos itens estão na terceira pessoa do singular, né? Ó, olha o verbo aqui. Gera, funciona, regula, inibe, diminui, combate, reduz, previne, controla e aumenta. Ok. Elas estão na terceira pessoa do singular, certo? O que constitui uma incoerência no texto, pois, na verdade, os verbos deveriam aparecer no imperativo, afirmativo, na segunda pessoa, referindo-se àqueles que, lendo o texto, poderiam praticar atividade física, como se fosse uma ordem, né? Gere melhor disposição, funcione mais que dieta, regule, funciona mais que dieta, regula o sono, inibe os resfriados, diminui os riscos, combate, verdade? Pessoal, não tem por que colocar no imperativo, porque até ficaria igual esses verbos. Controla, aumenta, previne e reduz. Esses verbos no imperativo da segunda pessoa ficariam igualzinhos, eles estão aqui. Iguaizinhos aqui, eles ficariam, não mudaria. Então, eles estão assim, certo, pessoal? Por quê?
Porque a atividade física é o sujeito oculto, ela gera isso, ela funciona assim, ela regula isso, ela inibe aquilo, ela diminui aquilo outro, ela combate. Temos um sujeito oculto que é a terceira pessoa do singular. Por isso que os verbos estão na terceira pessoa do singular. Não é uma incoerência, está totalmente coerente. Está errado dizer que é uma incoerência, senhor Cesp, Sebrasp. Vejamos mais uma. Olha só. Na linha 18, os sujeitos das formas verbais respondia e fazia estão elípticos, né, ocultos, e referem-se respectivamente a tia Marcolina e espelho, mencionados anteriormente no texto. Respondia e fazia, linha 18, tá aqui. O espelho na linha 18. Ué, nem tem respondia e fazia na linha 18. Será que essa linha está errada? Cadê eu respondi e fazia? Ah, aqui é na linha 20. Ah, não. Eu que estou lendo errado. Aqui é 16, 17, aqui é 18. Respondia e fazia, precisando dos meus óculos, né? Professor, olha só. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, né? É que vou ter que ler desde o início para saber de quem que eles estão falando. Ó, tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa? Minha mãe ficou tão orgulhosa. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, apareceu Dona Marcolina, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Chamava-me também o seu alferes, e sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro servido. Não imaginam, se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Ela, a Dona Marcolina, respondia que o espelho, ele, não fazia falta. Isso aqui é Machado de Assis, né? Como é que é um conto do Machado de Assis chamado O Espelho, né? É isso aí. Então, olha só. Na linha 18, os sujeitos são... Tá certo. Tia Marcolina, que respondia que o espelho não fazia falta. Tranquilão. Próxima. Olha só. Os países com bom desempenho nessa habilidade têm estruturas de aula... Tá. A frase abaixo que mostra uma forma verbal inadequada de um verbo composto de ter é... Tá? Então, qual a estrutura errada do verbo composto de ter? Composto seria aqui no sentido de um verbo derivado do verbo ter. Ó, ela não se atinha ao tema. Qualquer verbo derivado do verbo ter deve ser conjugado da mesma forma que o verbo ter. Então, o verbo a ter, né, ele é conjugado como o verbo ter. Então, eu me ative, eu tive, eu me ative. Eu tenho, eu me atenho. Certo? Da mesma forma, o verbo deter. Eu tive, eu detive. Eu tenho, eu detenho. Eu terei, eu deterei, certo? Se eu tivesse, se eu detivesse. Mesma coisa, tá? Então, basta você saber conjugar o verbo ter e você sabe conjugar qualquer derivado do verbo ter. Então, está certo. E aqui, B, elas se entreteram com o filhote do animal. Então, aqui estamos falando do verbo entreter. Né? Então veja que um verbo derivado ele vai ter uma preposição, aqui é a preposição a, aqui é a preposição entre. No verbo deter temos a preposição de, certo? No verbo conter temos a preposição com, e aí vai, certo? Né? Então quer dizer, lembrando das preposições que podem formar verbos com ter: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Certo? Então, o verbo entreter, eu tenho que conjugar sem a preposição, tira o entre, tá? E aí fica aqui o verbo ter, né? E no passado, elas se, pretérito perfeito de indicativo, eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, né? Vós tivestes,
Eles tiveram, tá? Então, basta colocar o entre aqui antes deles. Portanto, fica, eu me entretive, tu te entretiveste, ele se entreteve. Nós nos entretivemos, vós vos entretivestes, eles se entretiveram. Portanto, eles se entretiveram. Certo? A letra B está incorreta. Letra C, espero que eles não detenham a sua revolta. Está certo. Letra D, pensou em retê-lo após a conferência. Certo. E letra E, esperava que ela se contivesse diante dele. Certo também. É só esse entreteram que está errado. Né? Ainda no interior, eu me lembro bem da minha avó, de poucos estudos, e ela falava se intertinham. Intertinham. Estava intertido. Né? Certo? Ok. E aí vem para cá. Precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro. A forma verbal havia pode ser adequadamente substituída por, né? Olha só. O verbo haver, importante saber, quando ele significa existir, né? Quantos metros quadrados de praças e áreas verdes existiam em cada bairro, quando você usa existir, ele vai para o plural, existiam. Quando você usa o haver, ele não vai para o plural. E a mesma coisa vale quando é uma locução verbal. A locução verbal também não vai para o plural, certo? E quando for existir, a locução verbal vai para o plural. Quando for existir, vai para o plural. Quando for verbo haver, não vai para o plural. Então a única correta é a letra D, em que tem verbo haver e não tem plural. Sacou? A construção na voz passiva e a adequada correlação entre os tempos verbais em qual das frases abaixo? Letra A. Vamos ver. Resultados muito semelhantes ao dessa pesquisa seriam encontrados, aqui é a nossa voz passiva, caso o foco de análise incidisse, incidisse sobre outros meios de comunicação. Está certo. Letra E. B. Essa pesquisa teria chegado a resultados semelhantes desde que o foco não deixe de incidir sobre a linguagem dos outros meios de comunicação. Aqui, para começo de conversa, não tem voz passiva. Letra C. Dispondo-se a vir fazer uma boa análise de outras formas de comunicação, o pesquisador terá encontrado resultados semelhantes. Também não temos voz passiva aqui. E a letra D. Quando outras análises incidirem sobre outros meios de comunicação, seria possível chegar a resultados não muito diferentes desses. Não temos voz passiva aqui. E a letra E, lembre-se que a voz passiva é ser, obrigatoriamente, o verbo ser mais o particípio, a menos que seja uma voz passiva sintética, aí você vai ter a partícula passivadora ser mais um verbo transitivo direto. Letra E. Por haver se dedicado, sobretudo, ao estudo da linguagem da imprensa, o de outros meios de comunicação não foi conclusivo. Então, também não temos voz passiva aqui, certo? É a letra A mesmo e definitivamente. Mais uma. Aponte a alternativa onde temos o verbo grifado no modo imperativo. Imperativo quer dizer ordem, comando, né? Então, faço minhas lições de casa à noite. Eu faço, não é imperativo. Letra B. E se você também preferir, faça as suas lições de casa à noite. E se você também preferir, faça as suas lições de casa também à noite. Veja como o verbo fazer está no imperativo aqui na letra B. Talvez eu faça minhas lições de casa à noite, não. Você comprou o livro que eu indiquei, não. Eu fico feliz quando meu filho me obedece, não. Imperativo apenas na B. Próxima. O tamanho desse problema rompeu fronteiras e torna-se uma praga mundial. Nesse segmento do texto, as duas formas verbais pertencem a tempos diferentes. Né? Rompeu, aqui nós temos o pretérito perfeito do indicativo, passado, portanto, rompeu no passado, fronteiras, e torna-se. Aqui nós temos o presente do indicativo, certo? Por quê? Por que isso aqui está no passado e isso aqui está no presente? Lê a frase. O tamanho desse problema rompeu fronteiras no passado e torna-se no presente uma praga mundial, entendeu? Então, o que nós temos? Nós temos um erro, letra A, um erro nesse emprego, já que ambos deveriam ser do mesmo tempo verbal. Não, por quê? Letra B, nós temos a indicação respectiva de uma ação passada e de um fato atual. É isso.
Por isso que nós temos o passado e o presente. É uma ação passada seguida de um fato atual. Letra C. É uma tentativa de dar destaque a uma realidade do presente. Não. Apenas o fato de ter colocado passado e presente não é para dar destaque no presente. É letra D. É uma demonstração de um fato já completado e outro que se encontra em fase inicial. Não porque, né, ele não está em fase inicial. Não temos, né, no verbo do presente uma indicação de que é um fato inicial, um fato contínuo, você entendeu? Ele não tem, se fosse um presente contínuo, né, está se tornando, aí sim nós teríamos uma indicação de início de um processo, está se tornando. Agora diz ali, torna-se, portanto, é como se eu falasse que já se tornou. Né, no presente. E letra E, é um desejo de mostrar que fatos atuais são decorrentes de ações passadas. Não é um desejo de fazer isso, é uma indicação de uma ação passada e de um fato atual, certo? Não é um desejo de mostrar isso, percebe? Né? Não é uma intenção do autor, é apenas um jeito correto de indicar uma ação passada e um fato atual. Interessante essa questão aí, poderia gerar, né, dúvidas no concursando, deixá-lo meio assim, meio assado para responder. Vamos mais a última questão sobre verbos deste bloco, beleza? Aqui no Clube do 100 do professor Douglas. Vem cá. A construção na voz passiva, bem como a adequada correlação entre tempos e modos verbais, em qual das frases abaixo? Vamos ver. Voz passiva, e novamente temos que ter voz passiva. Se em nossa velhice ainda estivéssemos engajados em causas políticas maiores, bem mais digna será a nossa condição de vida. Não temos voz passiva. B. Por lhes ter sido roubado, ter sido roubado, aqui é a voz passiva, o sentido mesmo de viver, os trabalhadores aposentados chegam a se desesperar com tamanho vazio, certo? E letra C. Desde que a sociedade passou a glorificar a competição e o pragmatismo, os homens veriam desvalorizados seus ideais mais nobres. Não temos voz passiva aqui. Letra D. Fossem outros os valores de nossa sociedade, em lugar do atual pragmatismo vicioso, outra cultura poderia... Aqui temos um erro de correlação dos verbos. Aqui seria um poderia. Se fossem, poderia incluir com justiça os velhos trabalhadores. E não tem voz passiva também. Letra E. No caso de que viesse a encontrar quem lute por ele, o velho terá reconhecido nesse apoio uma comprovação de nossa humanidade. É isso aí, cuide bem das pessoas idosas, porque inevitavelmente um dia nós seremos pessoas idosas. Pense nisso enquanto há tempo, beleza? Então tá bom, pessoal. Aquele descanso, um cafezinho, um gole d'água e já voltamos para mais questões sobre verbos. Estarei aguardando por vocês. Um abraço.